Os irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui para fazermos mais uma breve transmissão. Nós iremos dar continuidade ao estudo sobre a oração do Pai Nosso. Então, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler e refletir do versículo 12 em diante, certo? Para concluirmos aqui o nosso estudo. Mateus 6, do 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, Jesus nos ensina a perdoar sempre. Às vezes, existe essa certa dificuldade de perdoar aquela pessoa que nos ofendeu. Mas como cristãos, nós temos que fazer isso. Você pode até não andar com aquela pessoa que procura te fazer o mal, mas você deve sempre perdoar. Estar com seu coração sempre aberto para perdoar. Fácil pode não ser, mas como cristãos devemos imitar o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Ele disse: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Então veja bem, precisamos sempre liberar o perdão. E Jesus mesmo deixou um sinal para os seus discípulos: pelo amor conhecerão que sois meus discípulos. Então veja, se você não é capaz de amar, você também não é capaz de ser discípulo de Jesus Cristo. É forte, mas é verdade. O apóstolo João também vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Se você não ama seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? É difícil perdoar os nossos inimigos, mas como cristãos, nós precisamos e devemos fazer isso. E isso faz parte da nossa essência. Então, o amor nos identifica com Cristo. Amém, amados? Também. Então diz: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Veja, Jesus também nos ensina a orar, pedindo para que Deus nos livre da tentação. Bem, nós sabemos, de acordo com o próprio Pedro, diz lá na sua carta, que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Então devemos estar sempre em constante vigilância para não cedermos às ciladas do inimigo, do maligno. E é isso que Jesus nos ensina aqui, a orar para que nós possamos sempre orar para que Deus nos livre do mal, ou seja, do maligno e da sua astúcia. Ele diz: e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Então veja, o Senhor Jesus também disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, devemos estar sempre em constante vigilância, porque nós sabemos que os nossos instintos egoístas fazem oposição ao Espírito de Deus. Então nós temos que ter cuidado para não cedermos às ciladas do inimigo. Devemos estar sempre preparados. Por isso nós devemos estar sempre em constante oração, em constante vigilância. Como diz o próprio apóstolo Paulo, orai sem cessar. Então é muito importante nós tirarmos sempre um momento em determinadas horas do dia, tanto de manhã, como à tarde, como à noite, né? E também muitas vezes até a madrugada, para orarmos ao nosso Deus, estarmos sempre em constante comunhão com Ele, para que não caiamos
na tentação do inimigo, porque o que ele quer é isso, é nos destruir, tirar nossa comunhão com Deus, nos levar à ruína. Amém? Então veja, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Então, tudo vem dele, por ele e para ele. A ele a honra e a glória e o poder eterno. Amém. Que Deus nos abençoe e que nós possamos sempre crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.